Olá pessoal, olá alunos, né, do Serviço Social. Estamos aqui reunidos nessa noite para a gente trabalhar aí uma sequência aí da disciplina de Fundamentos do Serviço Social 1. É importante destacar, né, que essa disciplina ela pertence aí à professora Rosane Malvese, mas ela está passando por um período aí de turbulência, né, perdeu o marido e ainda está vivenciando o luto e então a gente está aí colaborando, né, no trabalho aí dessa disciplina. Eu sou a professora Darli, sou assistente social, né? Sou formada aí pela Universidade Estadual aqui de Londrina, tenho já mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais, gosto muito da área acadêmica, apesar de eu ter trabalhado na prática do serviço social durante 15 anos num hospital psiquiátrico aqui da nossa região. E é um prazer estar com vocês, de a gente tentar contribuir e também aprender, né, juntos aí alguns aspectos específicos aí dos fundamentos da nossa profissão, tá certo? Eu fiquei muito feliz aí com a participação de vocês na aula atividade. Nós conseguimos aí uma adesão, né, na leitura do texto, as colocações foram bem pertinentes. Vocês focaram no texto, muito bom que fosse assim todas as aulas, todos os semestres, ok? Então, vocês estão de parabéns, ok? Quero mandar um abraço específico aí para o pessoal que estava no chat, né? Das cidades aí de Barra de São Francisco, ou do polo de Barra de São Francisco, de Tailândia, que é no Pará, tá, gente? De Porto Velho e também de Porto Alegre do Norte, ok? Um abraço para vocês e fiquem aqui conosco até o finalzinho da aula, por favor, tá ok? Bom, gente, nessa aula nós vamos buscar trabalhar aí um pouco das correntes sociológicas que vão dar fundamentação à nossa profissão. Nós vamos trabalhar também, aí, como vocês veem aí, né, na aula 4, um pouco também sobre a metodologia tradicional do serviço social. Por isso que a gente colocou aquele texto lá da Mary Richman, que é um texto tradicionalíssimo, é um texto rico, mas é um texto, digamos, já assim, da parte tradicional do serviço social, né? Não são conceitos atuais, não são conceitos novos, ao contrário, são conceitos que fazem parte da história da nossa profissão. Mas é importante a gente conhecer, a gente está junto aí nesse processo de aprendizado, né? E entender a metodologia tradicional, é importante a gente conhecer aí Mary Richman, né? E o que ela escreveu a respeito e um pouco da biografia dela, tá bom? E para a gente falar um pouco aí do que já foi tratado nas aulas anteriores, né? Vocês acompanham aí comigo no próximo slide. Nós temos aí alguns aspectos que foram tratados aí nas aulas que vocês assistiram anteriormente. Nós falamos um pouco sobre a consolidação do capitalismo, né? E que no Brasil o capitalismo é um capitalismo tardio, certo? Que ele vem com força para o nosso país, quando já na Europa já existia esse modelo, ele já era instituído, já tinha bastante força. E vem para o Brasil, né? Mas aí no início do século XX, né? E vem e traz para o Brasil algumas características do capitalismo, mas ele acontece aí de forma tardia no Brasil. Quando a gente tem essa consolidação do capitalismo e da mudança, então, da forma, né, de conceber aí as questões econômicas do país, nós vamos perceber que, em consequência desse novo modelo, dessa mudança de modelo, nós vamos ter um agravamento aí da chamada questão social. Cuidado para a gente não confundir aí questão social com problema social, tá? Quando a gente faz uma referência aí à questão social, a gente tem um aprofundamento teórico que envolve essa nomenclatura, tá certo? Quando a gente fala de questão social, a gente está se referindo aí a situações, né, a consequências desagradáveis que vêm decorrente do processo capitalista de produção. E não meramente problemas sociais que acontecem aí na nossa sociedade e que podem ou não estar relacionados ao capitalismo. Então, questão social tem sempre uma relação direta aí com a questão do capitalismo, certo?
E nós vamos vendo, né, ao longo aí do que já foi trabalhado nas outras aulas, que o Estado e a Igreja, eles vão mantendo aí uma forte ligação de fortalecimento desse novo sistema que se consolida no nosso país. Dentro desse processo, o Estado e a Igreja, nessa ligação, eles vão estimular, eles vão dar espaço, né, para o surgimento de uma profissão específica aí no atendimento das consequências do capitalismo, né, que é a questão social, né, que são as chamadas expressões da questão social, para citar Yamamoto, não é? E o que vai acontecer? Vai se designar uma profissão responsável pelo atendimento da questão social. E essa profissão é a profissão de serviço social. Então, assim, a nascente, né, o motivo, né, da criação do serviço social, ele tem a ver com esse aspecto, né, das consequências ruins, né, da mudança de sistema econômico, né, na questão do capitalismo que chega no país tardiamente, e vai precisar aí de um profissional para administrar de uma forma a conseguir consolidar o capitalismo, né, com o menor impacto possível. E a profissão, então, de serviço social surge nesse momento. E está ligado à questão da Igreja Católica, associado com as ações do Estado, buscando implantar e consolidar cada vez mais o capitalismo em nosso país. Tá certo? Uma outra questão aí, que já foi citado nas aulas anteriores, é que as ações do Estado, elas foram pontuais, né, baseadas em ações caritativas. Então aqui a gente vai ter a figura de Getúlio Vargas, considerado aí o pai dos pobres, né? A questão da consolidação da Legião Brasileira de Assistência, que é a primeira instituição que realmente começa a fazer uma política, né, que é assistencialista, sem dúvida nenhuma, mas de atendimento às questões pontuais ligadas aí à questão social, que são oriundas da mudança no sistema capitalista de produção. Ainda nós temos mais dois aspectos para pontuar no próximo slide, que se refere mesmo às ações aí do Estado, que são ações generalizadas e que não se focam especificamente em nenhuma frente. Ao contrário, ela se esparrama, né? Ela abrange aí diversas frentes, sendo que ela busca atender as questões ligadas à marginalidade, ao desemprego. Também essas ações elas estão voltadas aí para alguns programas habitacionais, ligadas à saúde, etc. E como é essa política, né? Como que essa política ela se organiza e ela acontece? Essa política ela acontece aí de forma de segregação, ou seja, busca-se tirar, né, das áreas urbanas a questão dos aspectos desagradáveis ou negativos do capitalismo, que é a questão da marginalidade, dos desempregados, das pessoas que perambulavam pelas cidades, né, em franco desenvolvimento aí pelo processo de industrialização. E o que vai acontecer? Vai se buscar tirar essas pessoas de circulação, mantendo elas em asilos, né, em internamentos, né, de longa duração, simplesmente limpando, né, higienizando aí as cidades e das consequências aí do processo de desenvolvimento, né, de consolidação do sistema capitalista em nosso país. Então é interessante e é importante a gente entender todo esse contexto para a gente situar, né, a nossa profissão surgindo e se consolidando nesse processo e como foram as primeiras ações que a gente desenvolveu aí enquanto já uma profissão, né, consolidada e com direitos, né, de realmente fazer os trabalhos ligados aos mais necessitados ou as pessoas que estavam à margem desse processo aí de industrialização e de exploração capitalista que vai surgindo, que vai se consolidando em nosso país, ok? A gente pontuou esses aspectos para a gente começar a entender
que nesse período a gente vai sofrer influências aí estrangeiras, né? Que daí nós vamos ter dentro da profissão já algumas instituições organizadas, tendo escolas de serviço social, e nesse processo a gente vai sofrer influências de outros países, e por isso nós vamos também buscar um método, né, de trabalho. E esse método de trabalho, o primeiro método é o método tradicional, que vai buscar atender os indivíduos primeiramente, depois os grupos e também a questão das comunidades, que são, né, hoje chamados territórios maiores, onde a população se concentra, né? A população que fica sempre à margem desse processo aí de industrialização, esse processo de mudança, né, econômica do país, né, na década de 30, por exemplo, ok? Então vamos lá, vamos ver aí a evolução desse processo, né? Tal qual a gente viu ali no texto da Mary Richmond, nós vamos passar por um processo assim, de que as pessoas que estavam à frente, né, das políticas assistenciais ou das primeiras ações assistenciais no nosso país eram pessoas leigas, sem preparo, né, na área do serviço social, não tinham conhecimento, né, sobre a dinâmica, sobre as questões da realidade social. Eram pessoas de boa vontade, pura e simplesmente, ligadas à igreja, né, à doutrina da igreja, e tudo isso vai influenciar a forma de trabalhar desses profissionais, tá certo? Então nós vamos compreendendo que a partir dessas ações leigas e sem preparo, nós vamos caminhando para as ações mais organizadas, para as ações que demandam aí uma prática fundamentada numa metodologia, numa forma de atender essas pessoas de forma mais profissional, ok? Então vamos lá, vamos partir aí para a gente entender um pouquinho as ações leigas que aconteciam aí no nosso país. Então vejam comigo aí. Nós vamos ver que a partir das ações sociais leigas até a institucionalização da profissão, quando a gente fala institucionalização, a gente quer dizer assim, o nascimento, né, a consolidação da profissão, tá? Quando a profissão foi instituída, né, enquanto realmente profissão no país, tá? Nós vamos ver que nós vamos ter as escolas, né, as primeiras escolas do serviço social ligadas à Igreja Católica, né? Então são igrejas católicas de serviço social. E elas estão, como é que eu vou dizer, imbuídas, né, de toda a doutrina da igreja, né? Dos princípios neotomistas, da forma de entender, né, e compreender as questões sociais, né, ou os problemas sociais, que nesse período ainda não se falava muito em questão social, e elas estão contaminadas aí, na verdade, dos preceitos católicos, né, da questão da boa vontade, de fazer o bem, etc, tá? Então, nesse primeiro momento, são ações leigas, são ações sociais sem nenhum compromisso profissional, feito na intuição, né, na questão do erro e do acerto, né, na busca de atender da melhor maneira possível as pessoas. E de momento nenhum, né, a gente tem que perceber isso como um aspecto negativo, né? Ao contrário, foi daqui que partiu o desenvolvimento do serviço social. Então era um momento histórico vivido que trouxe para a gente uma primeira leitura aí do que seriam que vão vir a ser os nossos usuários, o que vai vir a ser a questão social, a questão dos direitos, né? Que a nossa profissão vai estar focando. Essas primeiras escolas, elas tinham também fortemente instituído dentro da dinâmica, né, dos argumentos, os princípios burgueses, certo? Que estavam baseados principalmente na questão do tradicionalismo e do conservadorismo. Vamos entender que a gente está falando aqui das escolas, né, do serviço social, então a gente tem que fazer uma referência aqui a 1936, quando surgiu a primeira escola de serviço social, certo? Então, nessa época, o que a gente tem? A gente tem as famílias, né, burguesas, vindas lá da Europa e tal, que se instalaram aí no país. E cheios, né, de preconceitos e de vivências aí da sociedade europeia, né? Então, cheia de tradicionalismo e conservadorismo. E eram essas pessoas, né, essas mulheres, que faziam essas primeiras ações aí
profissionais, que estavam ligadas principalmente à questão da igreja, né? E o interesse e o foco principal era buscar controlar e dominar, né? Manter os operários da época, certo? Sob controle, certo? Então aqui a gente pode apontar como a primeira forma de controle social. Controle social, entendido aqui, né, como controle sobre a classe operária, certo? Diferentemente também do que a gente usa hoje em dia de definição de controle social, ok? Então, o surgimento do serviço social como profissão, ele vai acontecer somente após a formatura aí da primeira turma nessas escolas aí de serviço social. Ainda falando dessas ações leigas, nós temos mais um slide e ele traz aí alguns aspectos importantes para a gente compreender também, né? Está ligado à questão da valorização da profissão enquanto instrumento do Estado no âmbito aí da prestação de auxílio assistencial e aquilo que eu falei, né? Do controle da classe operária. Olha aqui o controle social sendo valorizado aqui, certo? E, claro, né, tudo está por trás do quê? De estimular a expansão capitalista em nosso país, certo? Isso tudo influenciado, isso tudo buscando aí o fortalecimento e aproximação com os Estados Unidos, porque nesse momento aí eles são vencedores da Segunda Guerra Mundial e tem aí todo um aspecto ideológico, tem todo um aspecto importante ligado aí à figura dos Estados Unidos nesse período, certo? E também lá nos Estados Unidos a gente vai recebendo as informações de que é onde se tem o serviço social mais desenvolvido. Então, se num primeiro momento nas escolas de serviço social a gente tem uma influência europeia, conservadora, tradicionalista, nós vamos ter já assim, logo depois, né, do surgimento da primeira escola, e as primeiras turmas formadas, a gente vai começar a receber uma influência um pouco mais, digamos, mais dinâmica, certo? Que vem dos Estados Unidos, certo? E essa política de aproximação que o Brasil vai viver com os Estados Unidos vai trazer para a nossa profissão um desenvolvimento também, né? Uma valorização. Nós vamos passar a fazer um intercâmbio, né? Alguns profissionais vão passar a estudar nos Estados Unidos e trazer de lá algumas informações, uma metodologia um pouco mais desenvolvida, porque eles já faziam caso do grupo comunidade, nós falamos de Mary Richmond, no final do século XIX, né? E ela já traz para a gente aí uma prática do serviço social, baseado numa metodologia. Então, quando isso chega para nós, para o Brasil, a gente já, assim, acredita que está dando um passo à frente, certo? Porque a gente já vai receber um método de trabalho mais avançado do que aquele que a gente fazia, basicamente de ações puramente leigas, certo? Então a gente vai aprofundar conhecimento, a gente vai fazer uma leitura diferente de realidade, certo? Mas, mesmo assim, ainda é muito pouco para o serviço social e a gente vai ter que dar longos passos depois, logo à frente. Mas vamos compreender um pouco mais aí sobre essa influência, tá bom? Vamos em frente aí na nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas aí, o pessoal do chat está atento e vai passando aqui para mim, se tiver relacionado com o que eu estou falando. Senão a gente vai falando mais à frente também aí alguma contribuição de vocês, tá bom? Bom, fatos marcantes da década de 40. Aquilo que a gente falou, né? A aproximação com os Estados Unidos aí tem a ver com a questão do desenvolvimento e o resultado aí, né, da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter os Estados Unidos saindo bem fortalecido, né? Teve a participação do Brasil nesse processo, os Estados Unidos saíram vencedores, né? E nós vamos vivenciando aí que, pelo fortalecimento dos Estados Unidos, eles vão impondo, né, a sua questão aí de grande nação, né? E vai dominando, né? Vai buscar dominar aí os países em desenvolvimento, ou nesse momento ainda chamado de subdesenvolvidos, não é? E vão trazendo aí para a gente uma expansão mercantil e uma exploração de matérias-primas. Tudo isso vai gerando aí algumas ações de intercâmbios entre o nosso país e os Estados Unidos.
eles levam matéria-prima daqui, eles levam técnicos para estudar naquele país, eles trazem de lá, né, toda a forma de pensar, né? Então eles conseguem trazer para a nossa realidade os seus costumes, a sua forma de interpretar a realidade, tudo isso baseado aí numa realidade bem diferente da nossa, certo? Então essa política de boa vizinhança a gente pode considerar que é uma via de duas mãos, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos. E nessa via nós vamos ter os aspectos positivos, né, onde a gente pode considerar aí que são ganhos para a gente, mas também a gente vai percebendo aí que por trás desses ganhos tem também a questão aí da imposição, né, e da dominação capitalista que vai entrando aí no nosso país, certo? E essa dominação é a dominação do capital, né, dominação econômica mesmo, mundial aí, que é representada aí pelos Estados Unidos até nos dias de hoje, ok? Então, por que é importante a gente estar falando sobre os Estados Unidos e trazendo tudo isso? Porque a gente vai falar aí da influência sociológica também, que vai influenciando aí a prática dos assistentes sociais, né? E a gente, para falar da corrente sociológica, que vai influenciar a nossa prática, a gente tem que fazer referência aí aos Estados Unidos, porque a gente vai falar do positivismo, não é? Positivismo que foi abordado aí pelo professor Sérgio na disciplina anterior, como vocês se lembram, né? Então aqui a gente vai fazer só uma menção aí a alguns aspectos gerais do positivismo, né? Porque ele já fez uma abordagem um pouco mais profunda com vocês têm textos de referência, né, para estudar a respeito dessa questão, mas é importante a gente trazer essa questão, tá? Que os Estados Unidos vão trazer para a gente uma influência, além dos intercâmbios e da questão financeira, da questão da exploração capitalista, nós vamos ter o quê? Sofrer influência filosófica, né? A influência de valores por conta dessa metodologia aí, dessa corrente sociológica que vai influenciar as práticas do serviço social, ok? E essa influência se dá através da corrente sociológica positivista, ok? Então vamos lá? Vamos continuar aí no nosso quadro? Bom, os Estados Unidos vão trazer para os assistentes sociais, né, que o positivismo ele vai consistir numa lógica, né, que se baseia na questão da observação, certo? Da descrição dos conceitos, né, das regularidades, no estabelecimento das leis gerais e do desenvolvimento das leis para o desenvolvimento social. Qual que é o objetivo, então, do positivismo? Vamos entender um pouquinho mais. O positivismo ele vem em busca, né, acho que é melhor eu fazer uma referência aqui primeiro, né, para depois a gente passar aí para o nosso vídeo, né, explicativo a respeito do positivismo. Mas é importante a gente entender que até esse período nós tínhamos o quê? Uma grande influência dos costumes e dos conceitos e do conhecimento teológico, né? Ligados à igreja, certo? Era esse conhecimento que era forte, arraigado em nosso país, certo? Quando a gente começa a ter essa interação aí com um país mais desenvolvido que a gente começa a sofrer a influência de uma outra corrente que está fundamentada na questão da racionalidade. Então se tenta trazer um abandono, né, daquelas crenças, daquele efeito psicológico e filosófico de que todo o conhecimento está baseado aí nos conhecimentos ligados aos aspectos religiosos. E a gente precisa se afastar um pouco desses conceitos, que são os conceitos chamados leigos, e passar a pensar, né, de forma mais racional. E essa racionalidade ela está ligada exatamente à forma como o positivismo prega essa racionalidade, né, a metodologia do positivismo. E essa metodologia ela está ligada a esses aspectos, que você, diante de um aspecto social, diante de uma realidade social, um fato social, você precisa primeiro fazer um processo de observação daquela situação. Depois você vai fazer uma descrição daquele processo, vai comparar com outros aspectos de outras situações. Então vai descrever qual regularidade aquilo tudo acontece.
e vai estabelecer, através disso, a questão das leis gerais, e só a partir daí é que você vai conseguir propor uma ação, tá certo? A partir do desenvolvimento das leis gerais. Então, essa passa a ser a racionalidade a ser utilizada. Então, é o conhecimento mais aprofundado da realidade que vai trazer para a gente um novo olhar sobre aquela realidade social, certo? Então, nós vamos começar a sofrer esse tipo de influência. E de que maneira a gente começa a sofrer essa influência? Então, quando a gente vai fazer um estudo social, as pessoas ali que eram os assistentes sociais da época, com pouco conhecimento todo fundamentado na ideologia católica, começa a se afastar um pouco dessa leitura, né, desse olhar com essa influência, e passa a fazer um olhar mais racional, de entender com mais profundidade alguns aspectos mais psicológicos da situação, fazer um olhar diferente para essa situação que está acontecendo, certo? Tudo isso influenciado pela essa nova forma de pensar, que é o positivismo, certo? E tudo isso vai influenciando a gente aceitar e a gente pôr em prática a nova metodologia do serviço social, que é o caso grupo e comunidade, certo? Então vamos ver o vídeo aí, quem sabe ajuda vocês aí a compreender e se lembrar um pouco da aula aí apresentada pelo professor Sérgio, ok? Vamos lá? Positivismo. O positivismo adveio da teoria de Augusto Comte, que pretendeu realizar, por meio da ciência, uma reforma social, afirmando que a única ciência capaz de reformar a sociedade é a sociologia, ou física social, que era a ciência positiva dos fatos sociais. A sociologia era a única ciência social, a ciência geral da sociedade. O positivismo de Comte procurou eliminar da metodologia a busca a priorística de princípios estabelecidos por via dedutiva. Negando a metafísica, supervaloriza o empirismo, dando preferência às ciências experimentais, ao confiar exclusivamente no conhecimento de fatos, afastando qualquer ato cognitivo que não tinha partido da observação. Comte afirma também que numa ordem qualquer de fenômenos, a ação humana é sempre ilimitada, isto é, a intensidade dos fenômenos pode ser perturbada, mas nunca a sua natureza. Assim, o desenvolvimento humano é sempre o mesmo, apenas se modifica na desigualdade de sua velocidade. Com o positivismo, Comte luta contra o emprego do método teleológico na investigação científica, pois todos os fenômenos vitais devem ser, na sua concepção, explicados por suas causas sociológicas. O positivismo no Brasil. Esse fenômeno ocorreu na América do Sul, sobretudo no Brasil. As primeiras manifestações do positivismo no Brasil datam de 1850, quando Manuel Joaquim Pereira de Sá apresentou tese de doutoramento em Ciências Físicas e Naturais, na Escola Militar do Rio de Janeiro. Houve no Brasil dois tipos de positivismo. Um positivismo ortodoxo, mais conhecido, herdeiro das últimas concepções kantianas da mística religião da humanidade, que se espalhou entre os militares, e apoiado pelo discípulo de Comte, Pierre Lafitte. E um positivismo heterodoxo, que se aproximava mais dos estudos primeiros de Augusto Comte, que criaram a disciplina da sociologia, e era apoiado pelo discípulo de Comte, Émile Littré. No Brasil, foi fundada a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, que constituiu a origem do apostolado positivista do Brasil e da Igreja Positivista do Brasil, cuja finalidade era formar crentes e modificar a opinião por meio de intervenções oportunas nos negócios públicos. Entre essas intervenções, sem dúvida, foi importante a participação dos positivistas no movimento republicano, embora seja um exagero dizer-se que foram eles que proclamaram a República em 1889. Influíram, é verdade, na Constituição de 1891,
e a bandeira brasileira passou a ostentar o lema kantiano, Ordem e Progresso. Elaborada por Raimundo Teixeira Mendes, ela procura indicar ao mesmo tempo a continuidade social do Brasil, o retângulo verde e o rombo amarelo, e a mudança, ou seja, o avanço de regime político que então se operava no país, a esfera armilar. Na bandeira lê-se a máxima política positivista, Ordem e Progresso, surgida a partir da divisa kantiana, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. No século XX, o entusiasmo pelo positivismo religioso decresceu consideravelmente, mas continuou a existir a Igreja Positivista do Brasil no Rio de Janeiro, que permanece atuante até os dias de hoje. Outros positivistas de importância para o Brasil foram Nízia Floresta Augusta, a primeira feminista brasileira e discípula direta de Augusto Comte, Miguel Lemos, Euclides da Cunha, o Marechal Cândido Rondon, Júlio de Castilhos, Ivan Monteiro de Barros Lins, Roquete Pinto, Barbosa Lima, Lindolfo Collor e inúmeros outros. Para muitos, Getúlio Vargas se inspirou claramente na doutrina castilhista e kantiana em suas realizações. Bom, gente, esse vídeo trouxe aí alguma lembrança, né, para vocês voltarem a pesquisar sobre a questão do positivismo e compreender um pouco melhor aí a questão dos aspectos fundamentais aí que vão influenciar o serviço social nesse momento, tá bom? Eu gostaria aí de lembrar e de mandar um abraço também, que no começo da aula eu esqueci de falar, para Contagem. O senhor Paulo, ele mandou uma lembrança aqui pra gente, né? Eu recebi e alguns outros coordenadores de curso também recebeu. Eu não posso esquecer de mandar um abraço aí para ele e agradecendo, tá? Bom, gente, então, voltando a falar do positivismo, é importante ainda a gente destacar mais alguns aspectos aí que eu trouxe pontuado no nosso slide. Vejam aí. Nós vamos poder ver que o positivismo é uma ciência, né, que ela vem em substituição à moral religiosa, aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Então a gente não pode esquecer que a ciência, que ela vem buscar substituir assim, os conceitos que a gente tinha ligados aos aspectos da Igreja católica, né? O positivismo, ele traz, né, uma nova forma de leitura da realidade, certo? Com um aspecto bem mais racional. Os cientistas sociais, eles vão propor aí uma nova ordem moral, científica agora, né? Se antes ela era religiosa, agora ela é científica, que garantiria a ordem social e o progresso da sociedade. Ou seja, quando a gente faz uma nova leitura, quando a gente faz uma leitura da nossa realidade social, abandonando os preceitos religiosos e fazendo essa leitura racional de forma mais científica, garantiriam, né, os positivistas que a gente ia conseguir aí um progresso da sociedade, né? E que ele chama de, quando a gente fala de progresso, a gente fala que é para alcançar um estado positivo, que é o desenvolvimento, né, dessa sociedade. Tudo isso estaria desligado aí, né, essa forma de pensar mais racional, estaria desligada, né, estaria abandonando aí as ideologias, que são as crenças, né, e os juízos de valor que cada um possui, né, a sua forma de ver o mundo. Então a gente teria que se desligar desse tipo de influência, certo? Desta maneira, o que a gente vai pôr em prática? A gente vai entender que os fatos sociais que nos aparecem, tipo a marginalidade, tipo a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança, todos esses fatos sociais, eles precisam ser analisados de fora, né? Sem os nossos conhecimentos anteriores, sem as ideologias, sem as nossas visões de mundo. A gente tem que abandonar tudo isso e analisar esses fatos sociais como se eles fossem coisas, né? Igual os cientistas analisam uma mesa,
uma cadeira, um objeto inanimado, né? Então, a gente teria que fazer uma leitura dos fatos sociais sem nenhuma influência. Tudo isso poderia gerar, né, uma prática muito mais científica, mais metodologicamente organizada, né, e trazer o progresso da sociedade, certo? Entendendo que a sociedade capitalista, né, que é a que nós estamos vivendo, né, que esse período aqui, o positivismo forte é o positivismo que está relacionado aí à questão do capitalismo, é uma sociedade boa e que funciona em partes em equilíbrio. Então é importante a gente destacar isso, tá? Que uma questão que a gente tem que relacionar, que é esse entendimento aí, né? De entender a profissão do serviço social como inserida numa sociedade, numa visão de mundo aí, onde os fatos sociais, ou onde a sociedade ela é composta de vários grupos que funcionam harmonicamente, né? E que a gente tem que trabalhar para sustentar essa harmonia, certo? Mas essa é uma visão positivista, certo? Que no serviço social ela vai evoluindo e ela vai sendo substituída depois, mais tarde, né? Vocês vão ver lá na frente, quando a gente estiver trabalhando fundamentos dos aspectos contemporâneos da nossa profissão, que essa leitura ela vai ser substituída por uma outra, né? Que é o marxismo, onde a sociedade ela não é mais vista em partes. Ao contrário, e nem muito menos harmônica, né? A gente vai ver que essas partes elas são contraditórias. Então, é uma leitura ultrapassada já da nossa sociedade, mas é importante a gente conhecer os aspectos do positivismo, para depois, quando a gente fazer a leitura ou fazer o nosso trabalho, né? A gente vai fazer uma leitura oposta a tudo isso que eu estou falando, certo? Mas é importante a gente saber quais são os aspectos específicos dessa leitura através do positivismo, ok? Ainda a gente tem aí mais alguns aspectos, né? Que são as ideias que vão influenciar o serviço social. Vejam aí no próximo slide. Nós vamos ver que as ideias positivistas, elas vão influenciar não só o serviço social, mas a vida em sociedade como um todo. Ela busca pelo fortalecimento dos costumes burgueses, né, do culto, né, culto da autoridade e da prática da submissão. Ou seja, é o fortalecimento daquela questão da desigualdade social, né? Ou seja, os poderosos, as pessoas que têm uma posição na sociedade, que a gente chama aqui os burgueses, eles têm a questão, eles mantêm, né? Eles fortalecem aí como as grandes autoridades, né, da nossa sociedade, certo? Enquanto que os menos favorecidos, a classe trabalhadora, permanece aqui abaixo, né, na condição de submissos, certo? E essa leitura positivista, ela reforça esse aspecto, ela convence, né, aos que estão aqui na parte inferior, a questão da submissão, certo? Como se fosse uma missão, essa questão da submissão. Ou seja, não há como ascender, né, dentro dessa escala da sociedade para esse outro aspecto aqui da questão da autoridade. Então, é um fortalecimento dessa visão, né, dessa visão que hoje já é passado, né? Então, a gente vê aí também a questão da valorização da submissão e da dominação, o desenvolvimento do medo e da submissão, o distanciamento entre os que decidem e os que fazem. Então, as políticas sociais dessa época, elas eram definidas por quem? Por quem tinha essa leitura racional da realidade. Ou seja, das pessoas que tinham o conhecimento de como as coisas funcionam dentro desse método, certo? Dessa leitura de realidade. Então, o que acontecia? Então, as pessoas que tinham uma condição inferior, elas não faziam parte da discussão do problema. Ao contrário, elas recebiam pura e simplesmente, prontamente, o que vem definido pelas autoridades. Não havia nenhum canal de participação. Isso tudo também já se modificou muito em nossa sociedade, né? Então,
a influência positivista, ela queria manter o quê? Os princípios conservadores do capitalismo, ou seja, desde os ricos lá trabalhando, certo? Que eles cuidam dos pobres. E isso nunca funcionou, né, gente? Os ricos querem ficar mais ricos e manter a população quanto mais pobre, mais dominada, mais ignorante, para que não reivindique seus direitos, certo? Então, o positivismo ele vem reforçar essa leitura de realidade colocada aqui, tá certo? E tudo isso vai influenciar o quê? Vai influenciar essa metodologia do serviço social. O caso, o grupo e comunidade, as ações práticas dos assistentes sociais vão sofrer toda a influência desse modo de pensar. Ou seja, até o assistente social, na sua prática diária, porque ele tem dentro de si toda uma informação, uma visão de mundo, um conhecimento de que esse conhecimento racional aí, onde os ricos cuidam dos pobres, fazem a tutela dos menos favorecidos, está toda entranhada aí na condição de valores desse profissional, né? Eles veem, esses profissionais do início da profissão, eles são oriundos de onde? Da classe burguesa, né? São as mulheres lá que faziam as ações leigas, né? As mulheres de quem? Dos industriários, né? Das pessoas de melhor condição financeira, que cuidavam das pessoas lá, fazendo ações caridosas, caritativas. Ou seja, até a postura dessas pessoas era de proteger, sem dúvida nenhuma, a gente não está aqui só criticando, né? De proteger, de dar algum alimento, de melhorar a condição de vida dessas pessoas, mas sempre imbuído com essa condição de valores, né? De fazer o bem, né? Porque eles não podem, porque eles são pessoas desprotegidas, pessoas que precisam ser tuteladas, que por si só não vão se desenvolver, certo? Então, tudo isso vai influenciar a prática do serviço social inicial, certo? E essas pessoas, as assistentes sociais da época, né? Elas vão achar que esse é o melhor caminho mesmo, por conta já do conhecimento a priori, dos valores que elas já tinham intrínsecos dentro da sua convivência ali, da sua realidade, né, de vida, ok? Bom, falando disso, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho aí o serviço social de caso, grupo, comunidade, que são chamados aí os primeiros métodos do serviço social, que também vai ser uma única, né, a única metodologia aí específica, né, de atuação do serviço social. Porque dali para frente a gente vai ver alguns desdobramentos, né, e que vai entender que não existe um método pronto e acabado do serviço social. A realidade que a gente trabalha atualmente, ela nos traz aí uma postura, né, uma forma de interpretar essa realidade e uma forma de atuar. Então, cada campo de trabalho tem uma leitura, né? Ele está relacionado por um meandro aí de vários aspectos, né? Bem diferente desse período que a gente está estudando aqui, né? Tá certo? Então, vamos falar aí um pouquinho do serviço social de caso. Vamos lá. Lembrando aí o que vocês já leram, né? Lá no texto da Mary Richman, né? Nós vamos ter aí o serviço social de caso, grupo e de comunidade, né? Eu, quando estudei separadamente, gente. A gente tinha, assim, um semestre a gente estudava casos individuais, no outro semestre a gente estudava serviço social de grupo, fazia prática de estágio relacionada a tudo isso, e depois a gente fazia, num outro semestre, serviço social de comunidade. Hoje em dia, essa metodologia, ela é considerada uma metodologia tradicional, que já não existe mais dentro do serviço social com tamanho discriminação assim. O que a gente tem? A gente tem aí alguns atendimentos individuais que são necessários para a nossa prática. Nós desenvolvemos algumas atividades de grupo também que fazem parte do instrumental do serviço social, certo? E também a gente tem algumas práticas ligadas aí à questão da comunidade. Da questão da comunidade, que são os espaços territoriais que a gente utiliza hoje em dia, certo? Passando para o próximo, a gente tem o serviço social de caso individual, né? Que a gente já estudou lá no texto. O serviço social de caso, então, está bem associado aí ao pensamento e à postura de Mary Richman, que vocês podem retomar depois durante a semana aí para entender um pouco melhor. E ela vai colocar que
é através da entrevista, né, que se faz um levantamento do maior número possível de informação para poder fazer o que ela chamava de diagnóstico social, onde se busca aí definir as partes que compõem o processo da ajuda, né, que ela vai chamar então desse processo inicial aí de assistência ou de ações assistenciais, ela vai colocar que é um processo de ajuda. Olha só como que ela vai chamar aí no início do século XX, tá, gente? A gente está no século XXI, então faz um tempinho, né, que se pensa dessa maneira. Não vamos achar que essa aqui é o melhor jeito de trabalhar, porque não é, viu, gente? A gente tem uma ideia, assim, porque esse aqui é bem fechadinho, assim, né, tá bem certinho, bem, como é que eu vou dizer assim, fica bem definido. Então, eu faço serviço social de caso através das entrevistas, certo? Então, tudo isso, a gente, de repente, tem assim, a ideia de que é um bom método, né? Mas é importante a gente entender que já é um método ultrapassado, certo? E ela vai entender, então, como um processo de ajuda e vai dizer que essas partes, né, vão compor aí o diagnóstico social e que é um procedimento sistemático que pode ser repetido quantas vezes necessário para chegar aí uma definição do que é o problema social, né, para fazer o diagnóstico, como ela coloca. No outro slide, a gente ainda falando do serviço social de caso, a gente vai ter aí o chamado atendimento individual. É aquilo que a gente falou, né? Por isso que faz através da entrevista, certo? Com o chamado cliente. Olha só, a gente colocou isso lá na aula de atividade, né? Que ela chamava aí cliente. E hoje a gente utiliza a questão de usuários, demandatários, como bem colocou aí o pessoal de Porto Velho. E vai desenvolvendo aí um modelo clínico. Olha só, que ela era enfermeira também. Não sei se vocês viram lá no texto, né? Ela também era também enfermeira. E ela utilizava lá o estudo, né, a forma de pensar da medicina, que faz um estudo para definir um diagnóstico e propor um tratamento para aquela situação. Aqui é bom a gente pontuar também que existe aí a questão da psicanálise, né? É um período aí na década de 30 onde vai estar muito em alta os aspectos psicossociais, os aspectos ligados aí a Freud, né, os estudos de Freud. Tudo isso vai influenciar também aí um modo de pensar e de agir dos assistentes sociais. Porque quando a gente trabalha os casos, né, a gente vai identificando aí alguns aspectos que estão relacionados à história do indivíduo, né, a história do indivíduo e a sua personalidade. E aí, então, nós vamos ter aí alguns aspectos da psicanálise que vão influenciando a nossa forma de atuar nesse período. E uma valorização dos aspectos psicológicos, né, que a gente colocou, e deixando para segundo plano as questões sociais, que elas vão estar marcadamente já aparecendo, que é importante estar, né? Só que vai para segundo plano. Nós vamos propor aí uma definição, então, que está no próximo, né? Olha só, ela vai definir, a Mary Richmond, em 1915, que o método, né, tradicional de serviço social, que chama serviço social de caso individual, que ela vai colocar que é uma arte. Olha só, né? Ela não coloca que é um método, ela coloca que é uma arte que utiliza o conhecimento, que utiliza os conhecimentos fornecidos pela ciência, das relações humanas e a prática dos contatos sociais, a fim de mobilizar recursos da pessoa para, no caso, desejar, né, uma melhora na adaptação do cliente ao seu meio. Quando a gente fala em adaptação do cliente, a gente retoma aí alguns aspectos positivistas, né? Não podemos esquecer de falar isso. Que quando a gente vai falar aí de adaptação do cliente, a gente está dizendo isso, né? Aquele momento que eu disse para vocês, assim, que a sociedade ela é boa, ela é harmônica, é uma forma de interpretar o capitalismo, né? Como se fosse harmônico as pessoas terem uma desigualdade social tão grande como a que a gente vê hoje, né? Isso não é possível, isso não dentro da leitura que a gente faz atualmente, isso não seria possível. Então, é o que ela vai colocar. Então, olha só como a influência, né, da leitura positivista está dentro da definição que ela faz aí dessa forma de atuar.
Então dá pra gente ver claramente. Aí eu vou propor para vocês uma atividade em sala aí para eu tomar uma aguinha. Olha só. No texto da aula atividade sobre Mary Richman e a metodologia do serviço social de casos individuais, faz uma referência à noção de ajustamento social. Tinha um lugarzinho lá no texto que fazia referência. Não sei se vocês lembram, se dá tempo aí de fazer uma consultinha rápida. Como podemos estabelecer a relação dessa noção de ajustamento social com a sociologia conservadora positivista? Quem que consegue fazer essa relação? Vamos ver aí se alguém contribui aí de forma positiva com a gente. Ó, estamos voltando aqui.
já temos umas contribuições. Um abraço aí pro pessoal de Uruguaiana, tá? Principalmente o professor Leonel, que a gente já conhece aqui pessoalmente, tá bom? Ó, é o seguinte, eles estão colocando aí com relação a essa questão de relacionar o ajustamento social com a questão da sociedade, da forma de pensar positivista, certo? Eles estão colocando o seguinte, ó, a prática do serviço social na época, sobre a influência da igreja e seu objetivo, era atrair o povo para o ajustamento da ordem social vigente. As atividades eram doutrinárias e assistenciais, buscavam na sociologia subsídios para compreender a realidade como o pensamento sociológico conservador. Vamos tentar ficar um pouco mais claro. É que a gente se compreendia a realidade capitalista, a sociedade, como partes, né? Como é que fala? Partes divididas em partes e ajustadas e funcionando, né, harmonicamente, como uma grande engrenagem, sabe? Que uma grande roda assim que vai encaixando os aspectos das instituições na nossa sociedade. E o que se fazia? Os profissionais tentavam, por exemplo, de serviço social, tratar, né, os indivíduos com problema para eles voltarem para essa engrenagem capitalista, né, que funcionava de forma harmônica, certo? Então, essa questão do ajustamento das práticas e do ajustamento proposto pela sociologia conservadora tem a ver com isso, certo? De a gente tentar tratar o indivíduo e colocar de volta, né, numa forma ajustada a essa sociedade, porque essa sociedade é perfeita, né? Esse modo de pensar é correto, onde há tamanha desigualdade social, ou seja, os ricos são ricos mesmo e os pobres têm que se conformar com isso e não tem como mudar essa situação. Então essa é a forma de pensar do modo conservador, do modo positivista de pensar, tá bem? Bom, falamos de Uruguaiana, tem mais alguma contribuição? Ó, tem o pessoal aqui de Londrina, o pessoal aqui da Rua Niterói, um abraço também. Tá colocando o seguinte: o indivíduo deveria ser submisso e atender os anseios da sociedade, e o ajustamento seria o indivíduo, o ajustamento social seria o indivíduo que deveria ser ajustado à sociedade. Diante disso, todas as situações eram tratadas de forma imediatistas e não eram tratadas as suas potencialidades, ou seja, não eram tratadas as causas nessa situação, né? Elas eram tratadas de forma só imediata, sem muito aprofundamento sobre aqueles aspectos, ok? Tem mais alguma? Então tá jóia. Olha, essas contribuições deu para a gente entender, então, que o processo de ajustamento tem a ver com essa forma de interpretar a forma de atuar dos assistentes sociais, ou seja, ajustando as pessoas ao mecanismo generalizado da profissão, ok? Então tá bom. Falando disso, vamos passar para o próximo. A gente vai falar do serviço social de grupo. Olha aí, a gente trouxe alguns slides para pontuar como é que esse método, né, ele era utilizado aí no serviço social. É também parte, né, da metodologia tradicional do serviço social de grupo. Foi uma técnica de intervenção utilizada em diversas disciplinas, desde 1920. E ela era mais utilizada junto aos jovens, ao lazer e ao esporte. A intervenção, né, objetiva, melhorar o relacionamento social, ou seja, a gente trabalha em grupo de forma a melhorar a forma de entender, né, o seu espaço dentro de uma organização, dentro de uma instituição ou mesmo das relações sociais. É também um método efetivo de buscar de forma conjunta a solução dos problemas. Buscar em grupo, né, buscar de forma, como é que eu vou dizer, mais coletiva, né, a solução para os problemas. Então, assim, se a gente for olhar, o método do serviço social de grupo, ele tem aí boas qualidades, né? Tanto que é um instrumento que é muito utilizado ainda no serviço social em algumas áreas de atuação. Não são todas, mas em algumas áreas eles são importantíssimos, principalmente na área da assistência social. Então, existem as reuniões de acolhida, né, que muitas instituições fazem, ligadas aos CRAS, que utilizam esses mecanismos das reuniões de grupo para fazer utilizado como instrumento para trabalhar as questões do serviço social. Nós temos também aí alguns princípios gerais
relacionados ao serviço social de grupo que a gente tem que estar lembrando, né? A gente tem que guardar aí que o homem é um ser social, né? Ou sociável, né? Ele se relaciona, né, com demais indivíduos. Então, aprender a estar nesse mundo e se relacionar é uma grande qualidade. Isso melhora alguns aspectos da atividade do indivíduo no trabalho, certo? Nas suas ações ali, da vizinhança, da comunidade. Então, o grande objetivo de utilizar o serviço social de grupo era de buscar esse ajustamento do indivíduo, né, que está desajustado, através das atividades de grupo, para possibilitar aí um processo, né, socioeducativo, ou seja, de melhor conviver em sociedade, em grupos, em instituições e, claro, né, estar mais apto ao trabalho, né? O foco principal depois era a grande adaptação do indivíduo no meio, né, produtivo, ou seja, nas indústrias, crescente aí no país naquele período. Possibilitam também a interação dinâmica e o crescimento pessoal, mudança de comportamento e também desenvolvimento de potencialidades. Tira esse S daqui, né? De potencialidades, ok? Nós temos mais um slide aí, que é a definição do serviço social de grupo. Vamos lá? Ah, tem esse ainda, né? O grande instrumento de base aí, que são as reuniões de grupo, onde se busca trabalhar definindo objetivo, planejando as ações, operacionalizando e avaliando também essas ações. A utilização do trabalho de grupo, ela se dá aí para o desenvolvimento dos indivíduos, né? Maior caráter terapêutico e preventivo. E foi muito utilizado aí em treinamentos, de mão de obra. Ou seja, aquilo que a gente falou, né? É uma forma de ajustar os indivíduos aí ao mercado de trabalho. Então, onde que foi o grande foco aí do serviço social de grupo? Onde ele foi mais utilizado? No treinamentos aí de mão de obras voltado à questão de preparar para o trabalho nas empresas. E o foco também em tornar os indivíduos mais ajustados. Olha aí, de novo, né, essa questão do ajustamento. Tá? Quando a gente for ouvir uma grande característica aí desse período, né, do serviço social, das práticas do serviço social, elas estão ligadas a essa questão de ajustar o indivíduo dentro da sociedade capitalista, que ela é harmônica, enfim, né? Ela é perfeita. Como definição de serviço social de grupo, a gente trouxe essa aqui, que é da Gisela Konopka, que é uma estudiosa aí do serviço social de grupo, né? É uma escritora, né, tradicional, que tem vários livros escritos relacionados ao serviço social de grupo, mas é a definição teórica, né, que hoje em dia a gente precisa conhecer sem dúvida nenhuma, mas que não é assim fundamental para a prática do serviço social, certo? Mas é importante aí pensadora e escritora na nossa área. O serviço social de grupo é um processo através de experiências propositadas, ou seja, o profissional de serviço social, ele prepara, né, algumas ações para ser desenvolvidas no grupo, que visa, né, tem como objetivo capacitar os indivíduos a melhorar seu relacionamento social e enfrentarem de modo mais efetivo os seus problemas pessoais ou os seus problemas de grupo e de comunidade. Eu só quero fazer uma referência aqui, porque é importante a gente trazer também uma experiência prática, né, do que a gente está falando. Eu trabalhei eu disse para vocês no início, durante vários anos num hospital psiquiátrico. E nesses hospitais hoje, eles desenvolvem também, eu sempre tenho contato com o pessoal que trabalhava antes, grupos terapêuticos, né, dentro dos hospitais e dentro das comunidades também terapêuticas, dentro dos CAPs, né, quem conhece essa realidade vai aí compartilhar o que eu estou pensando e vou dizer para vocês, que é essa questão da importância, né, desses grupos terapêuticos nesse ambiente para se trabalhar algumas questões comportamentais, né, desses indivíduos, que no nosso caso lá tem a ver muito com a aceitação da doença, com a questão do uso correto da medicação, com as práticas terapêuticas após o período de alta. Então a gente trabalhava com esses indivíduos com esses objetivos.
e a gente fazia ações, né, juntas, né, conjuntas com o grupo para fortalecer esse tipo de pensamento, de amadurecer essa forma de pensar. E é claro, gente, que tem também um pouco dessa influência aí desse aspecto, né? Que a gente tem esse caráter aí terapêutico, né? E de mudança de comportamento, ou seja, para trazer bem-estar para o indivíduo. Então, a gente precisa valorizar as práticas de grupo aí, ainda acontecem dentro do serviço social como instrumento, né? Para a gente atingir aí os objetivos maiores dentro da nossa profissão, tá certo? Bom, tem uma atividade em sala também aí que eu vou propor para vocês, vejam aí. Aí a gente também já deu até resposta, né? Mas vou dar um minutinho aí para vir uma contribuição de vocês. Que a gente está falando aí que apesar de ser uma metodologia tradicional, né? O serviço social de grupo faz parte aí do instrumental metodológico do serviço social. Então eu quero que vocês coloquem aí para mim, né? Atualmente, a utilização das reuniões de grupos são utilizados com objetivo, com quais os objetivos e quais são, se eles são, né, totalmente diferentes da metodologia tradicional, se os objetivos atuais, né, são diferentes aí da metodologia tradicional. Vou aguardar em um minutinho para vocês contribuírem comigo, tá bom? Nariz aqui escorreu. Oi, gente, ó, tá voltando aqui. Souza, né, já na Paraíba, acho que é Paraíba, tá colocando o seguinte pra gente, é o Polo de Souza, tá? Que este método é bastante utilizado na área da assistência social e para traçar ações preventivas e planejadas, com o objetivo de trabalhar as temáticas socioeducativas. Também é meio de interação, de convivência social, de desenvolvimento de autonomia e potencialidades. Nossa, perfeito, né? Assim, definição muito legal. Tem mais uma para mim? Então, olha só, tá chegando aqui, de Sete Lagoas. Um abraço também para o pessoal aí de Minas Gerais. Os trabalhos em grupo são muito utilizados nas atividades dos equipamentos do SUAS. Aquilo que a gente colocou, né? Que nos CRAS se utiliza muito os grupos, né? E eles têm como objetivos principais complementar o trabalho social realizados com as famílias, pela equipe técnica, prevenir a ocorrência de situações de risco social, incidências de violação de direito, ampliar trocas culturais e vivências, desenvolver o sentimento de pertença e identidade, fortalecer vínculos familiares, incentivar a socialização e convivência comunitária. Nossa, gente, que lindinho. Muitos bons os exemplos aí. Fiquei feliz aí de a gente poder estar compartilhando aí o modo de pensar, tá certo? Então vamos lá, vamos em frente que a gente tem aí pela frente metodologia do Serviço Social de Comunidade. Vejam aí comigo o que a gente trouxe para vocês. Nós podemos dizer que a questão da metodologia tradicional do serviço social se divide lá em três aspectos, né? O serviço social de caso, de grupo e agora nós postamos no último aqui, que é comunidade. A gente não pode esquecer que a gente teve duas fases aí ligadas a esse método tradicional.
que é a organização de comunidade, né, que foi o período que surgiu o desenvolvimento de comunidade, e ele passou a ser desenvolvido fortemente aí nos Estados Unidos a partir de 1920, certo? Desenvolvimento da comunidade, né, nascido fora do campo de trabalho profissional, certo? Quando a gente fala desses aspectos aí, a gente vai ver também uma importância aí dada, né, ao desenvolvimento do trabalho social em países aí como a África e a Ásia, né? E esse investimento era de quem? Era lá dos Estados Unidos, tá, gente? Investindo aí em desenvolver comunidades, né, subdesenvolvidas, certo? E olha só, ainda fala aqui de colônias, né, que eram aí colônias dos Estados Unidos, por exemplo, certo? A ONU vai estimular pesquisas internacionais ligadas à pós-graduação com a formação do serviço social, para a formação do serviço social em países subdesenvolvidos. Então a gente começa a ter financiamento, olha só, de um grande organismo internacional aí, buscando pesquisar, né, formas, né, de desenvolver e de organizar as comunidades de modo geral, certo? Isso aqui, por enquanto, que a gente está falando, ela está desligado do método de serviço social de comunidade. Mas acontece que a forma de fazer esse processo de organizar a comunidade começa a fazer parte também das práticas do serviço social. Por quê? Porque a busca por esse desenvolvimento de comunidade passa a fazer parte das ações profissionais. Tudo isso estimulado aí, né, financiado aí pelos órgãos de pesquisas internacionais. Então começa a fazer sentido, né, para os assistentes sociais fazer esse tipo de trabalho também. A partir de 40, a gente vai ter mais um seminário proposto pela ONU, olha só a valorização, né? E propostas, né, para desenvolvimento do cooperativismo, do serviço social, do serviço social, da moradia, da educação do operariado, né? Tudo isso aí com aquele olhar que a gente estava falando, né? Positivista, ok? E em meados de 50 já vão sendo criados diversos programas de desenvolvimento comunitário. Vários organismos internacionais também vão fazendo as suas propostas e vão dando ênfase, vão investindo, né, no desenvolvimento de promover, né, as comunidades carentes aí nos países subdesenvolvidos. Então, além do serviço social de comunidade, ele embarca, né, nessa onda política aí que vai acontecendo dos organismos internacionais. Olha só, o desenvolvimento de comunidade, ele passa a ser aí, ó, uma política de Estado, uma forma de interpretar aí o desenvolvimento do interior, né, do país, também das áreas marginais das cidades, certo? Então é um programa de desenvolver comunidades carentes, né, de modo geral. Então ele se transforma também em política de Estado. Então casa o interesse aí do Estado, né, e também daquele profissional que está sendo delegado para fazer o processo aí de atendimento a essa população carente, né, essas comunidades necessitadas, que são os profissionais do serviço social. Então se unem aí os interesses. Para isso a gente vai vendo aí a ONU financiando programas, né, de pós-graduação para a formação de assistentes sociais no Brasil, fundamentado no tripé positivista, olha só, em desenvolver o indivíduo, a família e a comunidade. Tanto se fala nessas questões, né, que o discurso ainda da igreja, né, da Igreja Católica, está muito fundamentado nesses aspectos, né? Se você frequenta aí a Igreja Católica, a gente vê muito falar disso, né? O indivíduo, a família e a comunidade é o tripé positivista e conservador aí, que influencia a forma de pensar das pessoas ainda até hoje, né? Em 52, a gente vai ter, desenvolvendo aí um estudo, né, de pós-graduação na comunidade rural de Itaperuna. Nós vamos ter em 57 um estudo próprio aí de José Arthur Rios, né, que vai fazer um aprofundamento também sobre
um curso de pós-graduação, né, um investimento que ele vai receber para aplicar uma pesquisa de desenvolvimento de comunidade e fazer um livro a respeito do assunto e tal, sobre os objetivos, como trabalhar com as comunidades. E o que é o grande objetivo e o investimento? É buscar modernizar a agricultura, combater o analfabetismo e investir na industrialização. Olha, novamente aqui a gente vem reforçando aquele aspecto inicial da nossa aula de hoje, que é a questão capitalista, né? Preparar o quê? A mão de obra para fortalecer o desenvolvimento capitalista no nosso país. Nós ainda vamos ter aí mais um aspecto, né? Como política de Estado. O desenvolvimento de comunidade, ele parte aí como uma política governamental que vai privilegiando a educação da mulher guardiã da moral. Lembra lá no começo que a gente falou que as primeiras assistentes sociais leigas eram da classe burguesa, enfim, né? E nós vamos ter também o aspecto de focalização, né, das perspectivas estáticas de manutenção da ordem, estimulando a solidariedade e a cooperação de todos para desenvolver a comunidade, né, e os interesses comuns. Então, olha só, manutenção da ordem, se vocês forem olhar lá na definição do positivismo, tem tudo a ver com essa forma de pensar aí. Então, ou seja, as políticas de Estado, elas estão recheadas de aspectos conservadores provenientes do modo de pensar positivista, ok? Vamos em frente? Nós trouxemos aí para vocês uma definição de serviço social de comunidade, que está no CBCIS, né? O CBCIS é um conjunto, um texto, né? Um livro do Congresso Brasileiro aí, de Estudos do Serviço Social. É um conjunto de procedimentos, né? O serviço social de comunidade pode ser definido dessa maneira, através dos quais os habitantes de um país unem seus esforços através dos poderes públicos com o objetivo de melhorar as condições de vida econômica, social e cultural das coletividades, permitindo-lhe contribuir sem reservas para o progresso do mesmo. Então essa é a grande definição aí do serviço social de comunidade. Nós temos mais um slide ainda, mais dois ainda, para a gente tratar ainda do serviço social propriamente de comunidade. O serviço social, então, os profissionais começam a pôr em prática uma proposta de desenvolvimento comunitário, né? Através de estímulo do Estado, com vista ao fortalecimento do sistema capitalista. A gente só está repetindo aqui alguns aspectos, né, já trabalhados. Capacitar a comunidade a resolver seus próprios problemas, ou seja, se não precisar, né, dos órgãos públicos. Buscar envolver os membros da comunidade nas mudanças da sua realidade, valorizar o autodesenvolvimento. Esses são alguns aspectos específicos do serviço social de comunidade. No próximo slide, a gente vai pontuar aí que os assistentes sociais eram preparados para utilizar técnicas de envolvimento e identificar líderes, enfim. E olha só, nós pontuamos aqui, o instrumento base, né, para a realização do serviço social de comunidade é a realização de projetos concretos, tá? E isso o assistente social vai definindo, né? Propõe através das reuniões de grupo nessas comunidades e vai se definindo através de quê? Dessas reuniões, as lideranças elas vão determinar o que é importante para aquela comunidade. Então o que for definido que era definido como importante, ele começa a ser planejado para pôr em prática e o assistente social faz toda a liderança e organização desse processo. Então o desenvolvimento de comunidade era bem interessante quando a gente punha em prática realmente as ações que a gente propunha e planejava dentro da sala de aula, tá? Bom, vou propor também para vocês aí uma atividade em sala. Vejam aí. Devido ao crescimento imediato das pressões tanto da classe trabalhadora quanto dos proprietários do meio de produção na primeira metade do século XX, quais primeiras ações do Estado no sentido de controlar as manifestações da questão social? Pensa aí um pouquinho e já me responde, tá? Que a gente já volta.
Já temos umas contribuições aqui. Agora o pessoal de Minas Gerais também, Manhuaçu, está colocando o seguinte, que coibir as organizações, mobilização social, sindical, ofertar benefícios sociais no sentido de colocar o indivíduo como refém da classe dominante, reprodução das ações assistencialistas. Sim, sem dúvida nenhuma, né? As práticas do Serviço Social de Comunidade tinham como objetivos esses aspectos, sem dúvida nenhuma. Tem mais uma contribuição para a gente comentar aqui? Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Olha só, que legal. Institucionalizou o serviço social, criou benefícios e grandes unidades públicas para distribuição, como a LBA, a Fundação Leão 13, o SESI e o SENAI. Dentro desse período aí, essas grandes instituições realmente elas estavam com esse foco, né? Com foco de desenvolvimento das questões aí comunitárias. Muito bom, muito produtivo aí os exemplos e as contribuições. Obrigada, viu, pela participação. Então, vamos lá. Vamos finalizar nossa aula com alguns pontos principais aí para a gente entender um pouquinho mais e aprofundar as questões ligadas às práticas assistenciais desse período, tá? A gente só vai finalizar a aula com esses aspectos. Vejam aí comigo os slides. Nós vamos pontuar para vocês aqui algumas estratégias, né, dessa gestão dos conflitos sociais. Só assim finalizando, né, a questão do aspecto ideológico da figura da primeira-dama vai ser forte aí no país nesse período, certo? Isso tudo aí está fundamentado e vem lá de trás, né, a gente só pôs aqui para lembrar vocês, que vem desde o período da Dona Leopoldina, né, que vai lutar pela libertação do Brasil, de Portugal, e vai influenciar aí Dom Pedro a fazer o processo de independência do Brasil, né? Então a gente já vê aí que a figura feminina, ela vem de longa data aí, influenciando os políticos e influenciando os políticos ao desenvolvimento social, né? Tem essa forte ligação aí das mulheres, né, por trás desse processo. E também nesse processo, lógico, né, de gestão dos conflitos sociais. E a construção da identidade do homem e da mulher no processo cultural e educativo de cada sociedade, né? São as relações de gênero que a gente não pode esquecer. Ou seja, até a criação aí da Legião Brasileira de Assistência, a gente vai ter aí forte, né, a presença da esposa de Vargas, né, Darcy Vargas, que vai ficar à frente da gestão aí da LBA. E tudo isso tem tudo a ver com as ações assistencialistas, né? Então a gente vem aqui na história do Brasil para pontuar esse aspecto, né? Da onde que vêm as ações assistencialistas, né? Vem até dessa questão aí de gênero que marca aí a nossa trajetória, a nossa história, né, no Brasil. No próximo slide, a gente vê aí, né, a continuidade desse processo, né? A gente vê que a LBA, ela foi um dos grandes instrumentos ideológicos do Estado nesse processo do assistencialismo e da questão aí de utilizar, né, as ações assistenciais como forma de dominação política da classe operária. E esse modelo, ele vem lá da década de 30, né, onde a primeira-dama, né, de Getúlio Vargas vai ser a grande aí, diretora aí, e pôr em prática as práticas assistencialistas, que foi Darcy Vargas. Não vamos esquecer disso, né? Importante aí na nossa história e na consolidação do serviço social. Bom, o objetivo inicial era promover as necessidades das famílias cujo chefe estava a serviço da nação na guerra, né? Isso é um grande argumento ideológico e fez tanto sucesso que diante da sociedade da época foi dado continuidade às ações assistencialistas. Nós temos aí pontuado a questão da primeira grande ação, né, que foi quando o Estado começou a apelar pela união e solidariedade do povo brasileiro para lançar mão aí de uma campanha propagandista, né, para buscar apoio como se fosse um esforço de guerra. Então, assim, o surgimento da LBA tem a ver com essa nossa primeira participação na Segunda Guerra Mundial, certo? E também tem a ver com a política paternalista, né? A gente não pode esquecer de associar sempre a LBA com esse aspecto, né? Que é um órgão bem visto, né, pela grande maioria da população, que é um órgão de fazer o bem, né?
e ajuda os necessitados daquela maneira, né? De forma assistencialista, realizado pela primeira-dama, né? Que vai estendendo aí suas mãos sobre os pobres, dando vazão ao populismo, né? Bem a cara de Getúlio Vargas tudo isso. No último slide que a gente tem aqui de conteúdo, que nós vamos ver que houveram outras instituições criadas para o atendimento da questão social, né? É o caso do Senai, do SESC, né? Outras medidas educativas relacionadas aí dentro das indústrias, né? Para expandir o modelo corporativista do Estado. E o Estado organiza suas ações com foco no desenvolvimento, capitalismo no Brasil. Eu vou deixando com vocês aí o outro slide, que tem a bibliografia que a gente utilizou aqui para fundamentar nossa aula, destacando que é importante a gente fazer essa relação, tá? A nossa aula de hoje ela está focada em destacar que toda essa modificação, esse interesse em desenvolver as ações assistencialistas, elas estavam voltadas para fortalecer as ações de consolidação do capitalismo no Brasil, ok? Então, quero deixar um grande abraço, dizer para vocês que eu espero vocês na próxima semana, tá? Eu vou fechar a aula de fundamentos para vocês, certo? E fiquem com Deus e até a próxima semana e venham dispostos como hoje, que foi uma aula bem gostosa, um trabalho bem gratificante hoje estar aqui com vocês, tá certo? Um abraço.